Meus pais tentaram dar minha herança para a filha favorita deles, mas meus avós tinham uma reviravolta surpreendente e reservada. Um homem de 28 anos vem de uma família com uma história longa e complicada de favoritismo. Minha irmã mais nova, Amy, de 25 anos, sempre foi preferida pelos meus pais, especialmente pelo meu pai, em vez de mim. Desde a nossa infância, essa parcialidade só piorou à medida que crescíamos. Amy era a filha adorada desde minhas primeiras lembranças. Nossos pais deram a ela uma festa de aniversário elaborada, incluindo pintores de rosto profissionais, um castelo inflável e um zoológico de animais quando eu tinha 5 anos e ela tinha 2. Eu tive um bolo comprado na loja e um pequeno jantar em família no meu aniversário naquele mesmo ano. Isso ajudou a definir o tom para os anos seguintes. As diferenças ficaram mais claras à medida que envelhecíamos. Amy sempre recebeu os brinquedos mais novos, as melhores roupas e mais atenção. Lembro-me de economizar meses de mesada para uma bicicleta nova quando tinha 10 anos. Amy também queria uma, então ela fez um escândalo quando a viu. Em vez de ensiná-la sobre esperar ou economizar, meus pais simplesmente saíram e compraram para ela uma bicicleta ainda melhor que a minha. Outra área onde o preconceito era evidente era a escola. Os pais de Amy compareceram a todas as suas funções escolares, enquanto geralmente perdiam as minhas. Eu estive no palco principal na peça da escola na 4ª série. Pratiquei por semanas, impulsionado por grande entusiasmo. Meus pais chegaram 1 hora atrasados na noite da peça, perdendo assim minha cena principal. Eles estavam consolando Amy depois que ela reclamou de dor de estômago. Ela ficou bem mais tarde. Eles simplesmente perderam a noção do tempo brincando com ela. Em relação aos acadêmicos, nada que eu fizesse parecia suficiente. Entrei para o clube de matemática. Muitas vezes recebi notas altas no ensino fundamental e até ganhei o primeiro lugar em uma feira regional de ciências. Embora meus pais mal tenham notado esses sucessos, eles deram a Amy um jantar comemorativo e compraram para ela um telefone novo como incentivo para continuar melhorando quando ela tirou um B+ em um teste em sua matéria mais fraca. Em particular, o ensino médio foi difícil. De olho na aprovação deles, me coloquei em qualquer atividade que pudesse. Além de manter um GPA de 4,0, fui editor do jornal da escola, capitão do time de debate. Amy passou pela escola sem dificuldades, mal mantendo uma média C, e passou grande parte do tempo saindo com amigos. Fui escolhido pela nossa universidade como um dos 2 candidatos do 3º ano para participar de um famoso programa de verão em Harvard. Foi uma grande honra e me senti ótimo. Meu pai resmungou e mudou o assunto para a próxima apresentação de dança de Amy quando contei a novidade durante o jantar. Pelo menos minha mãe comentou: "Que bom, mas ela passou rápido." Meus pais não puderam me levar ao aeroporto na noite em que o show de Amy caiu no mesmo dia em que eu estava saindo de Harvard, pois queriam ver Amy se apresentar. Pedi aos pais de um amigo para me darem uma carona. Outra experiência angustiante foi o processo de inscrição na faculdade. Trabalhei meses para melhorar meus ensaios, participei de atividades extracurriculares e preparação para o SAT. Várias faculdades de elite me aceitaram e recebi uma bolsa de estudos considerável para a faculdade dos meus sonhos. Quando contei aos meus pais sobre isso no jantar, a reação deles foi quase aceitável. "Que bom, mas não deixe isso subir a cabeça. Faculdade não é tudo", aconselhou meu pai. "Apenas lembre-se de nós quando você estiver se tornando um bambam", disse minha mãe. Por outro lado, meus pais foram muito compreensivos quando Amy mal passou no ensino médio e optou por não frequentar a faculdade. Eles a admiravam por se conhecer e por desafiar as expectativas sociais. Algo que eles nunca fizeram por mim. Eles até pagaram um carro para ela como presente de formatura. Emocionalmente, esse favoritismo persistente me prejudicou muito. Durante meus anos de adolescência e início dos meus 20 anos, lutei contra a ansiedade e o desespero. Começando a terapia na faculdade, percebi que as ações dos meus pais não eram minha culpa. Foram necessários anos de esforço para desenvolver minha autoestima e aprender a me validar em vez de depender da aprovação dos meus pais. Minha família imediata não me ajudou, mas ainda consegui levar uma vida decente. Quando terminei a faculdade com honras, consegui um bom emprego em finanças e até comprei minha própria casa aos 27 anos. Embora meus pais não sejam, estou feliz com o que conquistei. Aqui, então, é onde o drama atual começa. Do lado do meu pai, meu avô faleceu não faz muito tempo. Ele deixou uma propriedade considerável e era um empresário de sucesso que começou do nada. Em seu testamento, ele dividiu seus bens igualmente entre seus netos, incluindo eu, Amy e nossos primos, bem como seus filhos, meu pai e seus irmãos. Minha parte da herança foi significativa, aproximadamente $500 mil. Isso me permitiria investir no meu futuro,
pagar meus empréstimos estudantis e talvez até abrir minha própria empresa algum dia. Essa bonança inesperada e as chances que ela poderia apresentar me deixaram feliz. Quando o testamento foi lido, meus pais ficaram claramente agitados. Mais tarde, eles me chamaram de lado e me disseram que achavam injusto eu receber uma parte igual. M, que mora no porão dos nossos pais e trabalha meio período em uma cafeteria, disse que precisava mais do dinheiro, pois estava sofrendo. Embora estivesse atordoado, tentei manter a calma. Esclareci que o vovô tomou essa decisão. Eles não tinham voz sobre como ele decidiu. Eles insistiram que eu deveria agir moralmente e dar a M minha parte justa. Eles ficaram furiosos quando eu recusei e começaram a me culpar, chamando-me de ingrato e egoísta. Cada incidente que meu pai conseguia se lembrar onde eles me ajudaram veio à tona. Embora eu trabalhasse meio período para ajudar com as finanças, ele enfatizou o pagamento do meu aparelho ortodôntico medicamente necessário, comprando-me material escolar, o mínimo necessário, e permitindo-me morar em casa durante a faculdade. Ele convenientemente se esqueceu do carro que compraram para M, das muitas compras e do fato de que ainda sustentam aos 20 e poucos anos. O assunto ficou rapidamente mais sério. Agindo como executor do testamento, meu pai escolheu lidar com as coisas sozinho. Juntamente com sua própria herança, ele declarou que interpretaria as intenções do vovô e daria a M toda a minha parte. Ele disse que o vovô teria desejado se soubesse da nossa situação única. Eu estava arrasado. Isso não era apenas obviamente legal, mas também um lembrete terrível de quão pouco meus pais pensavam de mim. Apontando que o vovô sempre tratou todos os seus netos igualmente e que ele estava ciente das nossas circunstâncias, tentei raciocinar com eles. Então minha mãe me acusou de falar mal dos falecidos, insinuando que o vovô teria preferido algo diferente do que meu pai estava defendendo. Mencionei certas lembranças do vovô incentivando meus objetivos acadêmicos e de carreira, mas meus pais ignoraram isso como má interpretação. Eles disseram que o vovô queria ter certeza de que M estava cuidada e havia expressado preocupação em particular sobre o futuro dela. Eles não tiveram resposta quando perguntei por que ele simplesmente não escreveu o testamento dessa forma então. M, por sua vez, estava desconfortável com as circunstâncias, mas não expressou críticas aos nossos pais. Ela apenas encolheu os ombros e disse: "Mamãe e papai sabem o que é melhor." Quando tentei conversar com ela sozinha, ela obviamente não seria de muita ajuda. Sentindo-me enganado e ferido, pedi orientação à viúva do vovô, minha avó paterna. Ao ouvir o que estava acontecendo, ela ficou furiosa. Ela me informou que meus pais não tinham autoridade para alterar o testamento e que isso não era exatamente o que o vovô havia planejado. A vovó enviou algum material que esclarece o assunto. Aparentemente, há vários anos, meus pais pediram ao vovô para dar tudo a M em seu testamento. O vovô havia se oposto firmemente, dizendo que achava que todos os seus netos deveriam ser tratados igualmente. Ele até incluiu uma estipulação em seu testamento declarando que qualquer pessoa que contestasse a distribuição equitativa perderia sua parte. Equipado com esse conhecimento, desafiei meus pais. A revelação da vovó sobre sua tentativa anterior de afetar o testamento os assustou. Dizendo que estavam apenas cuidando do futuro de M, meu pai tentou se defender, mas pude ver a culpa em seus rostos. A avó agiu imediatamente. Ela entrou em contato com os outros executores do testamento e com o advogado. Ela também entrou em contato com os irmãos do meu pai, que compartilhavam sua igualmente forte indignação com o que ele estava tentando fazer. Juntos, eles impediram meu pai e garantiram que o testamento fosse cumprido como declarado. Embora estejam infelizes comigo, meus pais foram obrigados a recuar. Eles argumentaram que eu deveria ter lidado com isso internamente em vez de envolver outras pessoas e me acusaram de virar a família contra eles. Minha mãe chorou sobre como eu havia dividido a família e os enganado. Eu disse que nunca esperava nada deles de qualquer maneira, quando meu pai ameaçou me tirar totalmente do testamento deles. Agora, se eu aceitar a herança, eles estão ameaçando cortar toda a comunicação. Meu pai chegou ao ponto de sugerir que eu não seria bem-vindo em sua casa se eu a herdasse. Em um golpe particularmente baixo, minha mãe comentou que minha aceitação do dinheiro revela que eu nunca os amei de verdade e estava apenas pronto para lucrar com a morte deles. O assunto divide a família extensa. Alguns dos meus primos estão me encorajando, pois entendem o favoritismo de longa data e me valorizam por defender a mim mesmo. Outros acreditam que eu deveria ter cedido para preservar a paz, pois a harmonia familiar vem em primeiro lugar em relação às considerações financeiras. Embora os irmãos do meu pai estejam definitivamente do meu lado, isso também prejudicou o relacionamento deles com meus pais. M se vê envolvida em tudo isso. Ela confidenciou a mim em particular que, embora se sinta mal e não tenha pedido por isso,
ela não está pronta para desafiar nossos pais. Ela foi treinada a vida toda para depender deles e buscar seus elogios, então não a culpo totalmente. Ainda assim, uma parte de mim anseia que ela me ajude apenas uma vez. Esta circunstância trouxe à tona muito sofrimento e amargura do passado. Lembro-me de todas as vezes em que fui ignorado ou desconsiderado em favor de Amy, as festas de aniversário que perdi, as funções escolares que meus pais perderam, os sucessos que não foram relatados. Este único evento parece estar trazendo à tona uma vida inteira de injustiça. Embora todo caso tenha causado uma grande divisão na família, estou mantendo minha posição e quero receber minha herança como o vovô pretendia. Meus pais mal falam comigo e as reuniões familiares se tornaram estranhas. Perdi nossa refeição familiar mensal na semana passada pela primeira vez desde que consegui suportar os ombros frios e os olhares acusadores. Embora haja turbulência, uma pequena parte de mim se sente fortalecida. Estou enfrentando o tratamento injusto dos meus pais pela primeira vez na minha vida. Estou declarando meu valor e me recuso a ser descartado. É terrível e libertador ao mesmo tempo. Embora eu ache que estou certo aqui, o drama familiar está me esgotando. Algo que não experimentava desde a faculdade, comecei a ter ataques de ansiedade novamente. Para ajudar a lidar com todo esse estresse, estou pensando em voltar à terapia. Sou eu quem deveria ter se recusado a cumprir as expectativas dos meus pais e aceitado minha herança? Eu deveria simplesmente ter entregado o dinheiro a Amy para manter a paz? Embora eu esteja cansado de ser o bode expiatório da família, também temo perder minha família totalmente. Qualquer orientação ou ponto de vista seria muito valorizado. Atualização. Desde minha primeira postagem há 6 meses, muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos pelo apoio e orientação, realmente me manteve forte durante as difíceis circunstâncias. Deixe-me começar com o aspecto legal das coisas. Muitos de vocês aconselharam, e eu consultei meu próprio advogado. Ele verificou que eu tinha todo o direito de herdar e que o que meu pai tentou era, de fato, ilegal. Ele me ajudou a registrar tudo e me preparar para agir legalmente, se necessário. Felizmente, as coisas não aconteceram assim. Juntamente com os irmãos do meu pai, minha avó e seu advogado resolveram as coisas sem envolver o tribunal. Recebi toda a minha fortuna e o testamento foi cumprido exatamente como pretendido. Por causa de suas tentativas de manipulação do testamento, meu pai foi removido como executor. Este foi um processo um tanto exigente que durou várias semanas. Meus pais ameaçaram litígio, houve reuniões tensas e telefonemas furiosos, mas, no final, a lei era inequívoca e eles tiveram que recuar. Ainda em andamento, no entanto, as consequências familiares têm sido notáveis. No início, meus pais dobraram seu ponto de vista. Eles me acusaram de ser ganancioso e negligente com minha irmã. Eles também procuraram mobilizar outros membros da família contra mim, divulgando alegações de que eu de alguma forma havia coagido o vovô a me dar dinheiro. Felizmente, a maioria da família percebeu suas artimanhas. Cerca de 1 mês após a aceitação do testamento, houve um evento realmente desagradável em uma reunião familiar. Quando meus pais apareceram sem avisar, minha tia estava hospedando e não os havia convidado para vir, eles começaram uma cena. Começando a gritar sobre como eu havia tirado de Amy e corrompido a vovó contra ela, meu pai começou a dizer que eu havia arruinado todas essas lembranças maravilhosas. Minha mãe jogou um álbum de fotos antigo diretamente aos meus pés. Foi estranho e terrível. Foram necessários vários parentes para acalmar as coisas e persuadir meus pais a irem embora. Abençoe seu coração. Minha avó acabou sendo minha apoiadora mais poderosa em tudo isso. Ela contou histórias de como meu avô sempre se orgulhou de minhas conquistas e como ele especialmente queria ter certeza de que todos os seus netos tivessem chances iguais. Ela até disse que o vovô mantinha um álbum de recortes de minhas conquistas, recortes de jornal de honras acadêmicas, cópias de minhas cartas de aceitação da faculdade e até mesmo o programa daquela peça da universidade para a qual meus pais estavam atrasados. Essa percepção foi triste e maravilhosa. A vovó também se ofereceu para corrigir os registros com a família mais ampla. Ela organizou uma reunião familiar excluindo meus pais, expondo toda a história da parcialidade de meus pais, incluindo eventos que eu havia esquecido há muito tempo ou nunca ouvido falar. Ter alguém finalmente reconhecendo a injustiça que eu havia passado por anos foi gratificante, mas também reabriu velhas feridas. Sobre minha irmã Amy, ela finalmente encontrou sua voz em tudo isso. Ela veio até mim pessoalmente e se desculpou por não ter me defendido antes, após alguma introspecção e várias conversas longas com nossa avó. Ela disse que achava que a preferência de nossos pais era imprópria, mas estava muito aterrorizada para confrontá-la. Discutimos nossa infância e como isso influenciou nós dois em grande extensão e intensidade emocional.
Amy admitiu que ser a filha favorita não era tão maravilhoso quanto parecia. Ela nunca aprendeu a se sustentar e sentiu grande pressão para corresponder às expectativas de nossos pais. Ela contou histórias de vezes em que ansiava por realizar coisas por conta própria, mas nossos pais apareciam e cuidavam de tudo para ela, privando-a da oportunidade de se desenvolver e aprender com seus erros. Para o nosso relacionamento, essa conversa marcou uma mudança radical. Começamos a consertar o vínculo entre irmãos que a parcialidade de nossos pais havia quebrado. Nós duas temos nos encontrado rotineiramente para tomar um café para discutir e encorajar um ao outro durante esta crise familiar. Declarar que ela iria pagar a faculdade com sua herança surpreendeu a todos. Ela alegou que me ver me defender a motivou a começar a administrar sua própria vida. Assim que decidiu o que queria estudar, ela se matriculou primeiro em uma faculdade comunitária próxima, pretendendo se transferir para uma universidade de 4 anos. Nossos pais soltaram um suspiro surpreso. Eles sabiam, eu acredito, que seus mimos não haviam feito nenhum favor a Amy. A resposta dos meus pais a tudo isso tem sido diversa e mutável. Eles primeiro nos atacaram com raiva. Eles tentaram culpar Amy por abandonar a faculdade para ajudar a família, já que disseram que eu a havia virado contra eles. Eles mudaram de estratégia quando isso se mostrou ineficaz. Após várias conversas prolongadas com minha avó e vendo a grande transformação de Amy, minha mãe começou a reconhecer o quão prejudiciais suas ações haviam sido. Ela fez alguns movimentos hesitantes em direção à reconciliação, até mesmo começando a terapia para lidar com seus problemas. Ela entrou em contato para se desculpar, reconhecendo que havia sido injusta e pedindo uma chance de escrever as coisas. É um processo lento e, embora eu esteja gentilmente esperançoso, também estou mantendo limites fortes. Infelizmente, meu pai tem sido menos propenso a reconhecer quaisquer erros. Ainda furioso, ele sente como se fosse a vítima em tudo isso. Ele tem sido frio com Amy desde que ela escolheu ir para a faculdade e mal fala comigo. Ele tentou algumas vezes nos controlar, ameaçando vender nossa casa de infância caso não voltássemos a nossos sentidos ou nos perdoando caso percebêssemos que estávamos errados. Embora nós duas estejamos nos mantendo fortes, dói vê-lo se distanciar de seus 2 filhos assim. A dinâmica entre a família extensa mudou drasticamente. Agora moro mais perto de meus irmãos, que têm sido muito úteis, e minha avó. Ter ouvido de meus tios e tias sobre como lidar com a conduta desafiadora de meu pai ao longo dos anos diminuiu minha solidão nesta luta. Laços mais profundos com alguns de meus primos que me apoiaram também se desenvolveram. Começar uma refeição mensal entre primos nos permite colocar o papo em dia, livres do drama das gerações mais velhas. Para mim, tenho feito um uso sensato da minha herança. Tendo pago meus empréstimos estudantis, agora sinto um incrível grau de liberdade financeira. Trabalhando com um consultor financeiro, montei um portfólio de investimentos diversificado. Também reservei alguns fundos para talvez lançar minha própria empresa alguns anos no futuro. Abrir um centro comunitário com tratamentos de saúde mental com preços razoáveis e seminários de educação financeira é algo que estou investigando. Mas para mim, comprar terapia para mim e me oferecer para fazer o mesmo por Amy tem sido a aplicação mais significativa do dinheiro. Nós duas estamos aprendendo a definir limites razoáveis com nossos pais e estamos trabalhando para curar nossos eventos de infância. Embora seja um longo caminho, já sinto como se estivesse me desenvolvendo em conhecimento e capacidade de superar a negligência emocional e a parcialidade de longo prazo. Todo esse processo trouxe algumas melhorias surpreendentes para minha vida. Agora sei muito sobre estabelecer limites e me defender. Embora eu saiba que fiz a coisa certa, não tem sido fácil e ainda há dias difíceis. Me sinto bem comigo mesmo por resistir à culpa e à pressão. Entre os resultados mais inesperados está uma mudança no meu caminho de trabalho. Lidar com todo esse conflito familiar e fazer terapia me ajudou a ver minha própria paixão em apoiar pessoas que, lidando com toda essa disfunção familiar e fazendo terapia, me ajudou a ver o quão motivado eu sou em apoiar outros que passaram pelas mesmas dinâmicas familiares. Atualmente pensando em voltar para a escola para me especializar em filhos adultos de pais emocionalmente maturos e trabalhar como terapeuta familiar, também tenho ajudado jovens de lares familiares desafiadores em uma instalação juvenil próxima. Ser capaz de oferecer o tipo de incentivo e apoio que eu gostaria de ter tido quando criança é imensamente satisfatório. Estou até considerando criar um fundo de bolsas de estudo para crianças de mesmas circunstâncias usando parte da minha herança. Meu contato com Amy tem melhorado cada vez mais. Uma vez por mês, temos um dia de irmãos, quando fazemos algo divertido só nós duas. Nossa caminhada e piquenique no mês passado foram os mais relaxados e conectados que nos sentimos desde que éramos crianças pequenas.
Sem a influência de nossos pais, estamos gentilmente reconstruindo nossa conexão em nossos próprios termos. Em relação aos meus pais, as coisas permanecem complicadas. Nosso relacionamento tem tentado ser reconstruído por minha mãe. Ela tem frequentado a terapia rotineiramente e até começou a ver alguns dos danos que seu favoritismo causou. Tivemos alguns almoços individuais quando tivemos algumas conversas honestas, embora desafiadoras, sobre nosso passado e direção futura. Embora não seja perfeito, a melhora é evidente. Meu pai ainda se opõe à mudança, no entanto. Ele ainda diz que não fez nada de legal e que Amy e eu deveríamos ser gratas. Ele se recusa a estar na mesma sala comigo, portanto, perdeu várias funções familiares. Embora doa, estou tentando deixar de lado minha necessidade de obrigá-lo a ver as coisas de forma diferente ou controlar suas reações. Para Amy e para mim, a vovó agora serve como uma rocha. Ela tem compartilhado histórias adicionais sobre nosso avô e seu orgulho de nós por defendermos a nós mesmos. Ela sempre apoia a justiça e a compreensão, portanto, tem sido uma fantástica mediadora em problemas familiares. Todo o processo transmitiu muitas lições sobre o significado real da família. Cheguei a ver que, ocasionalmente, a família que você seleciona pode ser mais encorajadora do que aquela em que você foi criado. Além de desenvolver um círculo íntimo de amigos que tem sido muito úteis ao longo desta jornada, me aproximei de meus tios, tias e primos que me apoiaram. Definir limites e praticar o autocuidado também se tornaram mais cruciais para mim. Estou crescendo melhor em dizer não às circunstâncias que comprometem minha saúde mental e não me sinto mais mal por dar a minha prioridade ao meu bem-estar pessoal. Eu estava tão preocupado em tentar alcançar o favor dos meus pais que sempre adiei a investigação de novos interesses e hobbies. Para aqueles nas mesmas circunstâncias, eu gostaria de aconselhar a não deixar alguém fazer você se sentir mal por receber o que é seu por direito. Mesmo que gere controvérsia, é razoável se defender. Embora a dinâmica familiar possa ser complexa, você merece um tratamento justo. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a desenvolver a vida que você merece. Consulte um terapeuta, se necessário, cerque-se de pessoas encorajadoras e não hesite em estabelecer limites. Quem você é pessoalmente define seu valor, não como sua família o trata. Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez por suas sugestões e incentivo. Significou mais do que você teria sabido durante um período realmente difícil. Embora o caminho não tenha sido simples, estou animado com o futuro e confiante na autoconfiança que não experimentava há anos. Onde este novo capítulo da minha vida vai me levar me excita, e estou resolvido a interromper o padrão de favoritismo e construir melhores relacionamentos em minha própria família futura. Em relação aos meus pais, as coisas permanecem complicadas. Nosso relacionamento tem tentado ser reconstruído por minha mãe. Ela tem frequentado a terapia rotineiramente e até começou a ver alguns dos danos que seu favoritismo causou. Tivemos alguns almoços individuais quando tivemos algumas conversas honestas, embora desafiadoras, sobre nosso passado e direção futura. Embora não seja perfeito, a melhora é evidente. Meu pai ainda se opõe à mudança, no entanto. Ele ainda diz que não fez nada de legal e que Amy e eu deveríamos ser gratas. Ele se recusa a estar na mesma sala comigo, portanto, perdeu várias funções familiares. Embora doa, estou tentando deixar de lado minha necessidade de obrigá-lo a ver as coisas de forma diferente ou controlar suas reações. Para Amy e para mim, a vovó agora serve como uma rocha. Ela tem compartilhado histórias adicionais sobre nosso avô e seu orgulho de nós por defendermos a nós mesmos. Ela sempre apoia a justiça e a compreensão, portanto, tem sido uma fantástica mediadora em problemas familiares. Todo o processo transmitiu muitas lições sobre o significado real da família. Cheguei a ver que, ocasionalmente, a família que você seleciona pode ser mais encorajadora do que aquela em que você foi criado. Além de desenvolver um círculo íntimo de amigos que tem sido muito úteis ao longo desta jornada, me aproximei de meus tios, tias e primos que me apoiaram. Definir limites e praticar o autocuidado também se tornaram mais cruciais para mim. Estou crescendo melhor em dizer não às circunstâncias que comprometem minha saúde mental e não me sinto mais mal por dar a minha prioridade ao meu bem-estar pessoal. Eu estava tão preocupado em tentar alcançar o favor dos meus pais que sempre adiei a investigação de novos interesses e hobbies. Para aqueles nas mesmas circunstâncias, eu gostaria de aconselhar a não deixar alguém fazer você se sentir mal por receber o que é seu por direito. Mesmo que gere controvérsia, é razoável se defender. Embora a dinâmica familiar possa ser complexa, você merece um tratamento justo. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a desenvolver a vida que você merece. Consulte um terapeuta, se necessário, cerque-se de pessoas encorajadoras e não hesite em estabelecer limites.
Quem você é pessoalmente define seu valor, não como sua família o trata. Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez por suas sugestões e incentivo. Significou mais do que você teria sabido durante um período realmente difícil. Embora o caminho não tenha sido simples, estou animado com o futuro e confiante na autoconfiança que não experimentava há anos. Onde este novo capítulo da minha vida vai me levar me excita, e estou resolvido a interromper o padrão de favoritismo e construir melhores relacionamentos em minha própria família futura. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e clique no sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor.